Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a saga da FTX, né? Eu quero contar para vocês a história, né, o que levou a toda essa dor de barriga que a gente está vendo no mercado cripto aí nos últimos dias, na verdade ontem e hoje, e para vocês entenderem o impacto, né, que toda essa história, né, que não é tão recente assim, ela já está acontecendo há quase uma semana e meia, quase 2 semanas, para vocês entenderem o tamanho do impacto disso no mercado cripto. Vamos lá! Bom, pessoal, essa notícia aqui é a notícia mais recente, tá? FTX US, né, a subsidiária americana da FTX. Bom, só para vocês entenderem, tá? Quem não sabe o que a FTX é nada mais, nada menos do que a segunda maior corretora, exchange, do mundo, tá? Basicamente, a primeira é a Binance, é indiscutível isso, mas a segunda é a FTX, tá? Alguns questionam se realmente é a segunda e tal, mas por alguns números e tal, ela é a segunda, tá? Se por algum motivo ela não for a segunda, ela está muito próxima da segunda, e o impacto que tem toda essa todo esse poder, né? Vamos colocar assim, porque bem ou mal era muita gente com dinheiro, né, numa corretora dessas. O impacto que ela tem no mercado como um todo é gigantesco. Tá? Então, pessoal, FTX US e Alameda. A Alameda é uma outra empresa do grupo FTX, tá? Deu entrada a pedido de falência nos Estados Unidos, tá? Então, isso daqui é só mesmo o fechamento da notícia, tá? A notícia foi bem recente, mas isso daqui não quer dizer absolutamente nada, tá? Isso aqui é só o fim. É o fim do problema. Isso aqui é só o problema, o final do problema, tá? Mas agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tudo o que aconteceu. Tem gente que fez saques, tinha dinheiro na FTX, fez saques, muita gente, inclusive muitos brasileiros, tá? Que tinham dinheiro na FTX e tentaram fazer saques e não conseguiram. Os saques estão bloqueados. Eu vou mostrar para vocês. Então, assim, muita coisa aconteceu. Né? E basicamente o que está acontecendo na FTX é uma crise de liquidez. Né? Eles tiveram tantos saques acontecendo dentro do ecossistema deles, do sistema deles de criptomoedas, que eles não tiveram quantidade de dinheiro, vamos colocar assim, para poder fazer o pagamento de todo mundo. Então, né? Basicamente é isso. Mas, como eu falei para vocês, essa história começou na semana passada. Tá? E tem uma outra notícia aqui. FTX pede falência, CEO renuncia ao cargo. E que conta um pouco mais em detalhes a história dessa história da FTX. E aí eu vou trazer todas essas notícias aqui, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo, vocês podem depois dar uma lida com calma, tá? Mas é uma história complexa, tá? Basicamente, pessoal, na semana passada já saiu um balanço de uma empresa chamada Alameda Research, tá? E essa empresa é uma subsidiária da FTX, não é subsidiária, na verdade não é uma subsidiária, ela é uma outra empresa separada da FTX. O problema é que ela é do mesmo dono, né? O Sam Bankman-Fried, esse cara aqui, ó, Sam Bankman-Fried. Em suma, no balanço dessa empresa, Alameda Research, tinha eles declararam ali como ativos muitos tokens, muitas moedas, né, o FTT, muitas moedas do FTT. E o que é o FTT, pessoal? O FTT é a moeda da corretora FTX. Quando você tem essa moeda lá dentro da FTX, você tem descontos nas taxas, tem alguns benefícios, tá? Então, basicamente, a finalidade dessa moeda é essa, lá dentro da exchange.
Mas, obviamente, as pessoas compram moeda na expectativa de que a moeda suba de preço. Então, muita gente tinha essa moeda. Tá? Mas, quando saiu esse balanço, né, dessa Alameda Research, como o volume era muito alto dessas moedas, na hora acendeu uma luz vermelha para quem entende, né, desse tipo de coisa, falou, peraí, a Alameda Research está excessivamente comprada em ativos da FTX. Então, se alguma coisa acontece com, né, os ativos da FTX, qualquer coisa acontece, as duas empresas vão para o buraco juntas. Né? Então, isso levanta uma luzinha de alerta. E ainda tem outros detalhes, porque isso daí pode, como eles fizeram muito bem, isso pode aquilo ali podia estar escondendo alguma operação que eventualmente não deu certo, alguma coisa para que o balanço da empresa fique mais favorável, vamos colocar assim, tá bom? Então, o pessoal que entende dos balanços falou, ó, isso aqui é uma luzinha de alerta, foram lá e alguns devem ter tido alguma divulgação disso. Galera, o que aconteceu? Eles começaram a, né, alguns começaram a sacar dinheiro na FTX, né? Isso aí, galera, acontece com quem tem muito dinheiro. Pode ter certeza que quem tem muito dinheiro toma muita conta, tem muito cuidado com o dinheiro e tem muita gente para tomar conta do dinheiro dessas pessoas. Então, essa galera já falou, ó, tem que tirar o dinheiro da FTX. Então já começou desde a semana passada um êxodo de clientes da FTX e muito dinheiro saindo da FTX. Mas isso não foi nem de perto o problema deles na semana passada. Tá? As coisas foram continuando, né? E aí o CEO da FTX, né, aquele cara que eu falei para vocês, o Sam, não é complicado. Aqui, ó, não. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o Sam Bankman-Fried. Então, ele já estava em contato com outras pessoas, né, tentando arrecadar recursos, porque ele já sabia que eles iam precisar de dinheiro. Né? Ele já estava em contato com outras exchanges, já estava em contato com investidores. Tá? Isso depois que foi vazado, mas eu estou tentando dar uma sequência de fatos para vocês. Tá? Então ele estava em contato com várias pessoas, possíveis investidores, etc., para tentar colocar dinheiro dentro da empresa. Tá? O tempo foi passando, né? Eles não tiveram muito sucesso com esses investidores, ninguém, né? É muito difícil você conseguir um investidor assim aos 49 do segundo tempo para botar dinheiro imediatamente na tua empresa, né? Então, pessoal, ainda no final de semana, houveram trocas de tweets, né, entre o CEO da FTX, a própria FTX e o CEO da Binance, tá? Coisas bem complicadas, né? O CEO da Binance acusando da FTX de fazer politicagem, colocando, obviamente, a FTX numa situação favorável e a Binance em situação desfavorável, porque a Binance tem uma raiz chinesa, vamos colocar assim. Eu não sei exatamente qual é mas eu acredito que seja por aí, tá? E a FTX sempre teve um relacionamento muito bom com os políticos americanos. Inclusive, a FTX foi forte doadora para o Partido Democrata. Tá? Então, eles estão fazendo um certo lobby, né, em relação àquela parte daquele processo que já está acontecendo nos Estados Unidos já há algum tempo, né, que eles estão legislando a respeito das criptomoedas. Né? Mas para ser breve aqui sobre o que aconteceu, houve uma troca de tweets até o momento em que o CEO da Binance, e pessoal, esse foi o prego no caixão, tá? Para a FTX. O CEO da Binance chegou e disse o seguinte: nós estamos vendendo toda a nossa participação em FTT. Nós estamos liquidando toda a nossa participação em FTT, porque coloca que aquela situação não é favorável e tal, porque justamente ele, basicamente com essa atitude, ele iniciou o processo de derrocada no token FTT. Tá?
E aí eu vou explicar para vocês a correlação entre o token FTT, né, a decorrência de tudo, mas antes disso, eu tenho que explicar para vocês o porquê que a Binance tinha tantos tokens FTT. Esse relacionamento, né, da Binance com a FTX começou lá em 2019, quando a Binance, né, comprou 20% da FTX. Eles pagaram na época 100 milhões de dólares. Né, e dentro de 18 meses e tal, né, o processo, as coisas foram andando e tal, até o dia que a FTX solicitou uma licença, tá, em Gibraltar, para abrir uma subsidiária, né, em Gibraltar. Quando eles solicitam licenças, eles têm que apresentar documentações. E foi pedido documentação dos sócios, né, de quem participava, os acionistas daquela empresa. Né. E aí, por muitas vezes, aqui na notícia eles falam por mais de 20 vezes os advogados da FTX tentaram contato com a pessoa da Binance e não conseguiram a documentação que eles precisavam. Tá? Nesse momento a FTX viu que a Binance não estava tão dedicada naquela união entre eles, né? Naquele processo de sociedade que eles tinham, né? Basicamente a Binance não teria muito interesse, né, em ver o sucesso da FTX. A gente tem que lembrar desse detalhe, né? Mas tendo uma participação na empresa, né, a gente imagina que se eu sou sócio da empresa, a empresa pode crescer. Acontece que eles só eram sócios de 20% da empresa, tá? Mas resumindo, a FTX viu que a Binance não estava tão focada naquele processo, não estava tão dedicada naquilo ali, e que eles podiam pular do barco a qualquer momento e deixando a FTX numa situação mais desconfortável. Então o que eles fizeram? Eles rapidamente recompraram os 20% das ações da FTX, né, e recompraram parte da Binance. Eles readquiriram a parte deles. Só que eles pagaram grande parte, né, eles pagaram em FTT. E é aí que a Binance tinha tanto dinheiro em FTT. Tá? Eles receberam uma parte em dinheiro, aqui não diz exatamente quanto, né? Mas aparentemente foi dito aqui que a Binance recebeu 2 bilhões de dólares. Então, olha que loucura. Né, eles compraram por 100 milhões de dólares e venderam por 2 bilhões de dólares. Que negócio lucrativo foi esse? Tá? Mas, entendendo todo esse imbróglio, quando a Binance disse que ia se desfazer de todos aqueles tokens, né, de toda aquela moeda FTT que eles tinham, basicamente foi o prego no caixão. Porque a Binance, sendo a maior corretora do mundo, eles têm uma visibilidade muito alta. Então, todo mundo que tem FTT, que tinha FTT em qualquer outra corretora, seja na FTX, ou seja na Binance, ou em qualquer outro lugar, porque o FTT era negociado em várias exchanges, tá? Rapidamente pensou assim, vou vender antes da Binance liquidar, porque a hora que a Binance liquidar, o valor vai no chão, né? E aí, que aconteceu isso daqui? Eu vou mostrar para vocês o gráfico do FTX. Então, olha que loucura. Eles estavam com o FTX, o FTT, não, FTX não, FTT, trabalhando na faixa de 25 dólares e essa queda aqui aconteceu. O pessoal não sabendo aqui o que estava acontecendo, tentou recomprar, caiu de novo, subiu de novo, e aqui a Binance deve ter conseguido vender uma parte. Não dizem que não venderam tudo, tá? As fontes dizem que a Binance não conseguiu vender tudo, ainda tem uma parte de FTT, mas deve ter botado a mão numa boa grana aqui, né? Então aqui, ó, eles devem ter vendido o que eles puderam vender, tá? Levando o token aqui chegar a 4 dólares, 3 dólares e pouquinho. Ainda tentou subir um pouquinho, depois caiu, veio, e hoje, galera, esse token está sendo negociado a 2 dólares e 55, 2 dólares e 47, 2,47. Então vocês imaginam,
um token que valia 25, hoje 2,47, ele perdeu 90% do valor. Basicamente é isso. Tá? Agora vocês lembram que a FTX usava esse token, usou esse token até como uma maneira de levantar dinheiro, né? De demonstrar nos seus ativos, demonstrar reservas nos seus ativos com esse token. Então, quando uma coisa dessa acontece, é o fim do mundo. Aliado a isso, galera, ainda antes da derrocada final e tudo, durante o fim de semana, algumas pessoas que tinham acesso a algumas carteiras de Ethereum, de Bitcoin, da FTX, estavam monitorando essas carteiras para saber a quantidade de criptomoedas que a FTX tinha, né? E estavam vendo que o Twitter tem algumas imagens dessa, né? Estavam vendo que a quantidade de moedas que a FTX ainda detinha só estava caindo. Por várias vezes, o CEO da FTX, o Sam, vinha a público dizendo, não, as coisas estão todas controladas, já pagamos, aí falava um número lá que eles já tinham, né, eles já tinham pago, etc., né, de pessoas que estavam retirando seus fundos, etc. Mas o que ele queria era basicamente demonstrar que as coisas estavam indo bem, né, que não havia motivo para pânico. E o que estava acontecendo era justamente o contrário, né? Pessoal, o que acontece? A partir do momento que você junta fatores como o balanço da Alameda Research, né? E aí depois veio a público que a Alameda Research teve uma perda de pelo menos 500 milhões de dólares com um cliente, né? Eu vou mostrar para vocês a notícia direitinho. Então, a Alameda Research teve um prejuízo de 500 milhões de dólares com a Voyager Digital, né? E além disso, eles tiveram a Voyager, no caso, entrou com um pedido de recuperação judicial no mês seguinte, blá, 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 blá. Em suma, pessoal, a Alameda tinha um prejuízo para demonstrar no balanço deles. E o Sam, que também é proprietário da Alameda, apesar de que ele não era o CEO, tá? O CEO era uma moça, uma moça uma mulher, tá? Ele não queria demonstrar isso no balanço. Então, o que ele fez? Ele transferiu pelo menos 4 bilhões de dólares em fundos da FTX, garantidos por ativos como o FTT, e ações da plataforma de negociação Robinhood, disseram as fontes. A Alameda havia divulgado em maio uma participação de 7,6% da Robinhood. Tá? Robinhood é uma exchangezinha dessas menores, através de aplicativo. São né, participações que a FTX tinha e que acabou repassando para a Alameda para engordar para engordar, né, o balanço. Né? Então, o Sam não contou aos executivos da FTX sobre a medida para sustentar a Alameda, disseram as fontes, acrescentando que temia que isso pudesse vazar. É óbvio que se isso vazasse, ia deteriorar todo o processo. Porque, basicamente, você tem que entender o seguinte, se ele está tirando ativos da empresa, né, da FTX, ele está basicamente tirando o dinheiro que as pessoas que tinham na FTX tinham na conta. Né? Quem tirou o dinheiro antes, beleza. Quem demorou para tirar, provavelmente não vai conseguir tirar mais, tá bom? E aí, em novembro, né, aconteceu aquilo que eu falei para vocês, né? E o CoinDesk detalhou um balanço patrimonial vazado que supostamente mostrava que grande parte dos 14,6 bilhões de dólares em ativos da Alameda eram mantidos em FTT. Então, se eu não me engano, 30% desses ativos da Alameda eram mantidos em FTT. Então é muito fácil manter o valor do FTT alto,
né? E eu poder dizer que a minha empresa tem patrimônio alto quando eu pego e coloco outras empresas subsidiárias não, outras empresas do mesmo grupo, para comprar o ativo e manter esse ativo no balanço, dizendo que é um ativo. Mas a gente sabe que criptomoeda é um ativo de altíssimo risco. Então, jamais, quem analisa um balanço patrimonial, jamais vai falar assim, pô, o cara tá dizendo isso aqui que é um ativo, etc. Criptomoedas, a não ser que ele tenha uma equipe de trading, etc. E, galera, 30% dos seus ativos na mesma criptomoeda, ou uma baita criptomoeda, um Bitcoin da vida, né? E aí faz sentido, porque, né, a gente imagina que vai ter uma menor volatilidade, apesar de que não é o que está acontecendo, mas um FTT da vida não é um token que você daria toda a confiança que você precisa ter numa situação como essa, tá? Aí, como eu falei para vocês, o Zhao, né, o CEO da Binance, disse que a Binance venderia toda a participação no token FTT no valor de pelo menos 580 milhões de dólares, devido a revelações que recentemente vieram à tona. O preço do token caiu 80% nos 2 dias seguintes e uma torrente de saques do FTX ganhou ritmo. Isso aqui foi aquilo que eu já tinha contado para vocês, tá bom? Basicamente, como é que a situação foi andando? Na segunda-feira, a FTX de novo conversou com a Binance, com o Zhao, e eles tentaram um processo onde a Binance iria investir na FTX, comprar a FTX, né? A gente não sabe. A princípio, eles iriam comprar o braço não americano da FTX, né? Tudo que a FTX que não está dentro dos Estados Unidos, eles comprariam, né, a FTX mundial, vamos colocar assim, né? Só deixando a FTX dos Estados Unidos separada, porque essa continuaria do SEM, né? Só que, inclusive, eles fizeram uma carta de intenções, né? A Binance fez uma carta de intenções dizendo que tinha intenção de comprar os ativos da FTX, etc. Tudo como eu estou explicando para vocês. Mas que eles iriam fazer uma análise dos números, né? Como, obviamente, quando você olha para uma empresa e fala, ok, tem interesse em comprar, mas antes eu quero analisar balanços, eu quero analisar as finanças da empresa, etc. Né? E passou um tempo, eles fizeram um tempo que eu digo assim, pouco tempo, tá? Eles avaliaram e soltaram outro tweet dizendo que eles não tinham interesse na compra, né? Aí, né, após avaliar, etc., não temos interesse na compra, e alguns dizem que eles se desinteressaram pela compra porque eles teriam que passar pelo escrutínio do governo americano, né, porque como teriam negócios com ativos, eu não sei exatamente por que seria, porque os ativos americanos estariam resguardados, mas eles meio que não, pelo menos foi a justificativa, né? Então a gente não sabe exatamente o que pode ter sido, tá? Mas assim, então na mensagem que o Sam, né, o Sam Bankman-Fried, só para vocês entenderem quem é o Sam, tá? Disse que a empresa viu um salto gigante na retirada de recursos. Os usuários sacaram 6 bilhões de dólares em ativos da FTX em apenas 72 horas, segundo ele. Enquanto a média diária é de cerca de dezenas de milhões de dólares. Tá? Galera, isso foi acontecendo até terça para quarta-feira dessa semana, quando o dinheiro da FTX acabou. E aí, eles não conseguiram mais honrar os saques que estavam acontecendo nas contas da FTX, tá? E aí, eles, quando as pessoas faziam saque, né, mostrava o saque processando, o saque estava processando ali, e o dinheiro nunca saía, nunca chegava na sua outra carteira, ou nunca chegava na sua conta bancária, não acontecia absolutamente mais nada. Então, chegou nesse ponto, né? E
Até que, né, o Bankman-Fried, né, o Sam Bankman-Fried, disse que estava tudo bem, que era devido ao número elevado de transações, etc., né, e que se tinha algum problema, o problema era na interconexão bancária ou na interconexão da criptomoeda escolhida, etc., mas que o problema que na FTX não tinha nenhum problema. Tá? Só que isso é insustentável a longo prazo. As pessoas estão tentando tirar o dinheiro ali e não estão conseguindo. Então as pessoas estão se comunicando uma com a outra. Ó, eu não consegui, você não conseguiu, ele não conseguiu, ninguém está conseguindo, né? Até o momento em que eles tiveram que realmente assumir que tinham um problema mais sério. Mas eles tentaram de todas as maneiras dizer que estava tudo bem, né? Que eles estavam buscando solucionar o problema, etc. e tal. E até o momento que eles tiveram que, né, no dia de hoje, eles tiveram que, de fato, fazer o da entrada no pedido de falência nos Estados Unidos, que basicamente é uma recuperação judicial, é muito parecido com o processo brasileiro, né, onde nos Estados Unidos ele permite que a empresa continue funcionando até que né, até que seja julgado, etc., né, até para que a empresa consiga dar continuidade aos pagamentos, né, que eles têm que fazer, até porque tem muita gente esperando para receber esses ativos. Esse é o ponto 1. Tá? O ponto 2 é que já tem países bloqueando os ativos da FTX. Né? Se eu não me engano, Bermuda é um país que está bloqueando os ativos da FTX. Eu vi tantas notícias, cara, galera, que eu. Aqui. Galera, eu vi muitas notícias. Eu até recomendo que vocês deem uma olhada nas notícias, tá? Mas basicamente o que rolou foi que todo esse processo, né, a derrocada de todo esse processo, acarretou numa queda muito forte, não só do token FTX, tá? Mas de todas as principais criptomoedas, né? Como por exemplo o Bitcoin. Né? Vou mostrar para vocês, eu acredito que vocês devam estar por dentro. Bitcoin, por exemplo, né? A gente está falando a faixa de 16 e pouco, mas chegou a 15 e alguma coisa, se eu não me engano. Aqui, ó. Chegou, ó, a 15.850, onde já se viu o Bitcoin a 15 mil dólares. Né? Inimaginável. Né? Há muito tempo a gente não via o Bitcoin a 15 mil dólares. Ó, em um ano. Ó, a última vez que o Bitcoin teve a 15 mil dólares, meu Deus, foi em 2020. No mês 11 de 2020. Exatos não, praticamente 2 anos atrás. Tá? Há um ano e 11 meses atrás, o Bitcoin estava a 15 mil dólares. Né? Subiu muito rápido, dos 15 até os 18 subiu muito rápido. Mas, em suma, um pequeno histórico para vocês terem uma noção. Né? Aqui, vamos tentar dar uma olhadinha aqui no Ethereum. Ethereum também. A queda foi violenta. O Ethereum estava começando a se recuperar, galera. O Ethereum estava chegando a 1.700 dólares, né? A gente chegou, acho que não chegou a 1.700, mas chegou perto, né? Chegou perto, 1.640, 1.650, né? E aí, ontem, aquela loucura toda, ontem não, anteontem, às 9 da noite, às 7 da noite, aquela loucura toda, o Ethereum bateu 1.100 dólares, tá? É muita queda, é muita queda. Tá louco, muita queda. Tá? Hoje já deu uma recuperada, óbvio, né? Depois de tanta queda, ele recupera relativamente rápido, tá? Chegou a 1.200, nesse momento acho que está 1.280, alguma coisa. 1.287,
tá? Mas de 1650 para 1287 tem uma distância enorme. Tá? E os impactos disso ainda não acabaram. Tá? Muita gente está dizendo que esse caso ainda pode ter impactos muito maiores, porque isso coloca em risco a credibilidade do ecossistema como um todo, né? A credibilidade das exchanges, né? Várias exchanges estão fazendo promoção, a Binance mesmo está fazendo promoção para quem abre conta, estão dando moeda, né? Basicamente, eles estão tentando de todas as maneiras fazer com que a galera saia das outras exchanges e tal e vá para uma exchange que seja mais confiável. E nesse caso, a Binance acaba sendo a exchange mais confiável, né? É óbvio, né? A gente tem que entender que a atitude da Binance nesse caso, eu acho que foi uma atitude mais maquiavélica, né? Foi quase como eu não tenho como. É óbvio que eles teriam como comprar a FTX, talvez eles não iam pagar nada na FTX, eles iam ficar só com o débito, né? Mas é óbvio que também talvez o débito não interessasse para a Binance. Seria muito mais interessante para a Binance ver a FTX quebrar e aí ficar com lá seus 60%, 50% dos clientes da FTX. De repente, é mais negócio para a Binance. Né? Então, pensem nisso como um embrólio que, no fim das contas, vai beneficiar um pouco, pelo menos, a Binance. A gente não sabe até que ponto, porque a crise de confiança no mercado pode ser uma coisa que afete todas as moedas, todas as criptomoedas como um todo. Né? E vamos lembrar, né, que a FTX ela vinha crescendo muito. Quando eu falei para vocês lá no início, né, quando a gente falou que a Binance comprou 20% da participação na FTX por 100 milhões de dólares e vendeu aqueles 20%, não vendeu, né? A FTX recomprou, né? A Binance não vendeu por vontade própria, a FTX impôs a recompra, né? Por 2 bilhões. Eles fizeram isso porque a FTX realmente estava cresceu muito naqueles 18 meses, que foi aquela janela onde a FTX teve a Binance teve a participação de 20% da FTX. Então, a FTX vinha muito saudável, mas vinha muito saudável por quê? Com estratégias de marketing, com estratégias, vou falar, até estratégias financeiras muito agressivas, né? Onde eu não faço as devidas reservas financeiras, né? Isso agora ficou claro, né? Porque se a FTX tivesse as reservas financeiras para pagar todo mundo, nada disso tinha acontecido, né? Onde a FTX não fez as reservas financeiras ou pegou o dinheiro de clientes e fez aplicações em criptomoedas que não eram as moedas que os clientes estavam investidos, como, por exemplo, o próprio FTT. Né? Imagina que, como eu sou o dono do FTT, eu tenho interesse que o FTT tenha o valor mais alto possível, como eu falei para vocês, para que eu possa usar aquele valor, né, do FTT e todos os tokens FTT que eu tenho, né, ao meu favor, no meu balanço patrimonial, para dizer que eu tenho muitos ativos, que o meu ativo que meu balanço é gordo, né, que eu tenho, meu número de ativos é grande, mas eu estou usando um ativo fraco como garantia. Basicamente é isso. Pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui, porque se deixar eu vou falando até o fim, tá? Aqui no site da Binance eles não falam nada sobre, né, estarem pagando em tokens, etc. Mas tem notícias, esse tipo de notícia eu vi, tá? Todas as notícias que eu usei para desenvolver esse vídeo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então todas essas notícias aqui eu vou deixar os links na descrição do vídeo, vocês podem analisar por vocês mesmos, tá bom? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem um canal do Discord e eu convido vocês para participar da nossa comunidade. O link vai ficar na descrição do vídeo também.
Um grande abraço, até logo. Tchau, tchau.